João, no capítulo 19, versículo 29 e o versículo 30. Diz assim então a palavra do nosso Deus, palavra que é inspirada, que é inerrante, que é perfeita e útil para a nossa vida. Depois, versículo 29, estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de risopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Existem pessoas que possuem uma habilidade incrível com as palavras, não é verdade? Tem pessoas que, com poucas palavras, conseguem transmitir ideias profundas. E uma delas nós vemos aqui. O Senhor Jesus Cristo, ele foi uma pessoa que sabia falar bem. Ele sabia dizer coisas profundas. Algumas palavras que ele disse deixava as pessoas assim atônitas, pessoas surpresas. Até mesmo os seus inimigos ficavam admirados com os seus ensinamentos. E ao refletirmos um pouco sobre algumas declarações de Jesus, nós então percebemos o porquê que as pessoas ficavam admiradas. Algumas palavras que ele disse no seu ministério foram impactantes. Alguns exemplos que eu quero trazer para os irmãos. Um deles é: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa afirmação traz muitas verdades profundas para a nossa vida. Ele disse também a seguinte frase: eu e o Pai somos um. Em outro momento ele disse para os seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Em João capítulo 6, versículo 47, ele afirma: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Assim também foi a declaração que nós lemos lá em João no capítulo 19. Nós lemos uma declaração de Jesus Cristo, e eu posso dizer aqui que foi a maior declaração de Jesus. A maior declaração, quando ele disse: está consumado. Foi a maior declaração dele. Nos últimos domingos nós também estamos estudando, nós estamos vendo, as palavras que ele proferiu na cruz. Nós já vimos, que essas últimas palavras trazem muitas aplicações para a nossa vida, trazem fortalecimento para a nossa fé, trazem esperança para nós. Lembra da primeira palavra? Foi uma palavra de perdão. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. A segunda palavra foi uma palavra de salvação. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Terceira palavra foi uma palavra de amor, que ele disse para sua mãe e para o seu discípulo. Ele proveu cuidado para sua mãe, mesmo em meio à dor e ao seu sofrimento. A quarta palavra foi uma palavra que nós falamos que entrou no período das trevas, período onde o seu sofrimento foi mais intenso. Foi quando ele disse uma palavra de desamparo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Palavra na semana passada que nós vimos foi uma palavra também de sofrimento, de agonia. Ele disse: tenho sede. O sofrimento estava intenso. E hoje então nós veremos a sexta palavra. Agora, não a palavra de sofrimento, de agonia, mas é uma palavra de vitória. Sexta palavra é uma palavra de vitória: está consumado. E o contexto dessa frase é fácil e vocês já sabem. Jesus está pregado na cruz. Ele está ali naquele momento sofrendo. Qual é o horário? 3h da tarde. E ele está sofrendo. Ele está pendurado numa cruz. Ele está ali com as suas mãos cravadas, com seus pés cravados, com dificuldade de respirar. Por um longo período ele está nessa situação de agonia. Sofrimento físico, como nós vimos,
mas também um sofrimento espiritual, porque naquele momento ele estava carregando toda a ira de Deus Pai contra os nossos pecados. Ele estava carregando naquele momento, estava sofrendo. E ali naquele momento, ele está então vendo algo. Versículo 28, nós podemos ver que, apesar de todo o sofrimento, o serviço dele está acabando. O trabalho, a tarefa que o pai dele deu para que ele cumprisse está terminando. Versículo 28 diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, já estava terminado. Esse verso, meus irmãos, nos mostra algo muito importante. Diante de todo o sofrimento, diante de toda a angústia, diante de todo aquele peso da ira de Deus, em nenhum momento Jesus ficou inconsciente. Em nenhum momento ele delirou. Ele ficou ali como se não soubesse o que estava fazendo. Ele ficou lúcido até o fim, consciente até o fim. Se você observar, Mateus diz que no momento da sua crucificação, ofereceram para ele um vinagre com mirra, uma mistura que era anestésica, para poder trazer um pouco mais, para atenuar um pouco a dor. Mas diz a palavra que ele rejeita, ele não aceita em nenhum momento uma anestesia, não aceita. Ele foi até o fim. Ele estava consciente disso. Ele enfrentou tudo de forma consciente. Ele não fugiu da dificuldade. Ele não pegou um caminho de atalho para fugir das suas dificuldades, dos seus problemas. Ele seguiu firme. E, meus irmãos, no versículo 29, que é o contexto da palavra de hoje, diz que estava ali um vaso cheio de vinagre. E aí, trazendo para as mulheres, não é o vinagre que você usa na sua cozinha. Aqui, vinagre era um vinho azedo. Era um vinho azedo que eles davam normalmente para os prisioneiros e davam também para os soldados. Os soldados romanos ali, eles costumavam a tomar esse vinho azedo que eles chamavam de vinagre. E é interessante que eles embebedaram de vinagre uma esponja e colocaram numa vara bem comprida. Essa vara tinha de 2 a 3 metros de comprimento. E eles colocaram ali, ensoparam aquela esponja e colocaram na boca do nosso Senhor. Ele tomou aquele vinagre. Ou seja, só para nós entendermos, se nós olharmos para a cruz, ele estava de 2 a 3 metros no chão, pendurado. É isso que o Senhor estava padecendo. É isso que ele estava vivendo, experimentando naquele momento. Além do sofrimento, todas as pessoas, mesmo de longe, conseguiriam vê-lo, conseguiriam ver todo o sofrimento dele. Mas agora vamos para a parte que interessa, no versículo 30. O versículo 30, que é a parte mais importante para nós, que diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele fez algo. Ele disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Conforme eu disse no início, essa frase que ele disse é uma das frases mais importantes que o Senhor Jesus ele falou em seu ministério. E essa palavra aqui, apesar de serem duas, no escrito original em grego, né, João, o Evangelho, ele foi escrito em grego, usa apenas uma palavra aqui, que é uma famosa palavra chamada tetelestai, uma palavra grega que significa encerrar, terminar, acabar de uma vez por todas. E ele usa aqui uma ideia de ação, de algo que é completo em si mesmo, uma ação completa, uma ação que não irá se repetir, que não vai continuar, é uma ação única. E aqui, meus irmãos, ele faz isso, e é interessante ver no contexto da época como que era utilizado naquela época.
Quando um servo, e depois de cumprida a sua tarefa, ele chegava diante do seu servo e falava: tetelestai, está acabado a minha tarefa. Há outro uso cultural daquela época, que era quando um artista ele estava pintando uma tela, quando o artista estava ali escrevendo o seu livro, e quando ele terminava de escrever, quando ele terminava toda a tela, ele dizia: tetelestai, está acabada a minha pintura, está acabada a minha obra. O comerciante utilizava essa palavra quando o seu cliente vinha e pagava as contas. Ele escrevia assim, na conta, no nome do seu cliente, escrevia lá: tetelestai, está pago integralmente toda a dívida. E meus irmãos, meditando um pouco sobre esses significados e esses usos, nós estranhamos um pouco aquilo que muitos homens liberais, outros incrédulos, eles dizem e afirmam quando eles leem esse texto. Sabe que pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, não acreditam na Bíblia, eles falam a respeito desse texto, a respeito dessa declaração está consumado, eles afirmam que Jesus Cristo é um homem, neste momento, declarando a sua derrota. Eles falam que Jesus Cristo está falando assim: estou derrotado, estou totalmente arruinado, acabou para mim. É dessa maneira que eles interpretam. Mas nós olhando para o contexto de toda a Bíblia, nós vemos que não é um grito de derrota, é um grito de vitória, é um grito de alguém que está vencendo. Aqui neste momento está se cumprindo a profecia lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 16. Lá em Gênesis foi dada uma palavra para a mulher, que da barriga dela nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E é exatamente isso que o Senhor está fazendo. Ele está esmagando a cabeça da serpente, ele está esmagando neste momento todo o mal, todo o pecado. Ele está declarando exatamente isso: eu acabei, eu pisei e exterminei. O meu golpe na serpente foi fatal e foi único. E meus irmãos, esse grito, essa declaração de Jesus, está consumado, significa que ele estava pagando de uma vez por todas a nossa redenção, a nossa salvação. Ele pagou de forma integral e completa. Ele está anunciando ali, está pago, está terminado, está pago toda a dívida, todos os pecados do meu povo, da minha igreja. E não somente isso, ele está anunciando na cruz, naquele momento, que os seus sofrimentos tiveram um ponto final. Sofrimentos pelos nossos pecados estava encerrado. Ele sofreu ali um período longo, 6 horas naquela cruz, 6 horas de agonia, 6 horas de dor, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E ele suportou, e ele estava claramente dizendo: acabou o sofrimento, acabou a tortura, acabou o preço, eu paguei tudo que tinha que sofrer, tudo que tinha que pagar, eu paguei. E meus irmãos, o sofrimento dele foi grande, foi intenso. Se você lembrar, semana da Páscoa, vamos lá, na quinta ele celebra a sua última ceia, vai para o jardim de Getsêmani e ali começa os seus sofrimentos. Ele é preso na frente dos seus discípulos, envergonhado, na frente. Diz que os soldados romanos chegaram com pedaços de pau, como se ele fosse um criminoso, como se ele fosse resistir à prisão. Essa vergonha. Diante lá do Sinédrio, os judeus que o julgaram, ele é surrado, espancado. Diante de Pilatos, soldados romanos cospem em seu rosto. Ainda diante dos soldados, ele é zombado com todo tipo de nome depreciativo, ruim.
E aí então ele chega ao ápice, onde ele é pregado na cruz, e ali nós sabemos e vimos muito bem os seus sofrimentos. Ou seja, o Senhor Jesus me convenceu. Alguns dizem que no momento da sua crucificação, ele estava totalmente nu. Tiraram todas as suas vestes, não é assim que fala o texto? Que tira as suas vestes e reparte. Olha que vergonha. Que vergonha que ele passou. Isaías capítulo 50, versículo 6, descreve o seu sofrimento como arrancando a sua barba do seu rosto. Meus irmãos, tudo isso que eu posso falar aqui, tudo isso que nós podemos tentar imaginar, apenas arranha um pouco o sofrimento de Jesus. Ele sofreu, ele padeceu por mim e por você. Meus irmãos, diz a palavra do Senhor em Isaías 52:14, que nós não levamos isso em conta. As pessoas não levaram isso em conta, não levaram o tamanho do seu sofrimento. E por que ele sofreu essas coisas? Porque o Cordeiro de Deus, conforme João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus. Por que ele entregou a sua vida? O Deus encarnado teve que vir sofrer toda essa humilhação, toda essa vergonha, toda essa dor. Há dois motivos, há duas razões. A primeira é maravilhosa para nós. Ele sofreu isso tudo por amor. Ele nos amava, por isso que ele sofreu. E a segunda razão é melhor ainda. Ele quis provar, conforme nós lemos em Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor. Ele não somente diz, eu amo vocês, eu vou provar isso enviando Jesus Cristo. Jesus Cristo prova que nos ama quando ele se entrega na cruz. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é tremendo demais para a nossa vida. Saber que Deus nos ama, que Ele entregou seu próprio Filho, saber que Jesus Cristo entregou a si mesmo para comprar a nossa redenção, a nossa salvação. Um pastor, certa vez, ele disse o seguinte: aqui nesse texto, aqui nessa declaração do Senhor, está consumado. Aqui a salvação foi preparada cabal e integralmente para nós. Quem somos nós? Ele diz, os perdidos e condenados. E aí ele acrescenta o seguinte: não falta nenhum menor detalhe, nada pode nem precisa ser acrescentado a esta obra, a obra que foi feita por nós. E aí ele acrescenta, nem mesmo a nossa devoção pode acrescentar algo para a salvação. Diante disso, meus irmãos, nós percebemos claramente que a salvação não é por obras, não possui méritos meus. Não, eu estou lutando, eu estou avançando, eu estou lutando para ser salvo. Se eu perguntasse para você hoje, se hoje à noite fosse seu último dia, sua última noite aqui na terra, a Bíblia fala que você se encontrará com Deus. Para onde que você irá? Deus irá te julgar, mas Ele irá te condenar ou irá te absolver? Qual que é a sua resposta? Alguns ficam com medo de falar, mas será que eu vou? Mas é porque minha vida está assim, né? Mas eu pergunto para a pessoa, mas você aceitou Jesus Cristo? Você entendeu aquilo que Ele fez na vida da pessoa? Sim, eu entendi, mas você sabe, pastor, que não é fácil, a minha vida ainda precisa. Meus irmãos, por esse texto nós percebemos que não precisa de um acréscimo de obras. Nós não somos salvos porque somos fiéis. Nós não somos salvos porque nós fizemos alguma coisa. Ele disse de forma integral, Ele está pago, está consumado. Todos os pecados foram pagos. Nós não precisamos pagar nada. E mais, há pessoas que, infelizmente, elas se punem.
Isso acontece com o ser humano, acontece com o crente. Nós cometemos algum pecado, às vezes o pecado é grave, às vezes o pecado é repetitivo, e o que surge na nossa mente? Culpa, e aí você começa a achar que não merece mais o perdão de Jesus Cristo, e aí você acha, não, mas eu sou tão pecador, você não sabe o que eu fiz, pastor. Você não sabe o que eu fiz contra Deus. Você não conhece o meu coração, você não sabe o quão distante eu estou dele. Eu mereço uma punição. De certa forma, sim, você está certo. Os nossos pecados merecem punição. Nós merecemos sofrer. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E a morte eterna. Mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele sofreu, Ele recebeu este salário. Por isso que não há mais punição. Você não precisa mais sentir culpa. A dívida que você tinha diante de Deus já foi pago. Quando nós achamos que não merecemos mais o perdão de Deus, sabe o que nós estamos falando para o Senhor? Nós estamos falando para Ele: Senhor, o que o Senhor fez na cruz não foi o suficiente. Eu tenho que pagar algo, eu tenho que ser punido de alguma maneira, porque o que o Senhor fez não foi suficiente para me salvar. Irmãos, essa palavra, ela é libertadora. Ela tira as amarras do pecado, tira aquele fardo, igual, não sei se vocês conhecem, o peregrino. Ele carrega um fardo pesado, mas quando ele chega diante da cruz, ele reconhece, ele vê a cruz, o seu fardo é totalmente solto e ele fica livre totalmente desse fardo, meus irmãos. Assim também é na vida do crente. Quando nós entendemos que Jesus Cristo levou, eu não preciso mais me punir, ninguém mais pode me punir, o pastor não pode me punir, homem nenhum pode me punir, nem eu mesmo, nem o diabo pode mais me acusar. Isso é libertador. Isso é maravilhoso. É algo que a gente olha assim para Deus e fala assim: mas por quê? Por que o Senhor me amou? Por isso que fala que Deus nos amou de tal maneira. Foi intenso o seu amor por nós, que Ele pagou e agora Ele quer que nós vivamos assim, sem culpa, não sem pecado. O que vai acontecer com você na próxima semana? Comigo? Nós vamos pecar. Mas esses pecados não irão nos condenar, se você fizer aquilo que diz em João 3,16. Lembra desse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crer. Você crê? Você crê que Jesus Cristo levou o seu pecado? Então essa palavra é para você. Essa palavra é para todos aqueles que creem. Seja mulher, seja adolescente, jovem, seja um homem. O Evangelho é para todos. Todos aqueles que creem têm a vida eterna. Jesus pagou por todos os seus pecados, por todos os nossos pecados. Hebreus 10, versículo 10, é o versículo 12. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, né? É o tetelestai, consumado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Um único sacrifício foi o suficiente para pagar por todos os nossos pecados. Concluindo essa palavra, meus irmãos, quero contar aqui a história de um evangelista. Esse evangelista, ele estava ali fazendo suas tarefas, e então chegou um jovem diante desse evangelista e perguntou:
o que posso fazer para ser salvo? Então esse evangelista, ele respondeu para ele assim: é tarde demais. O jovem olhou assim, meio surpreso, assim: tarde demais? Como assim? Tarde demais para mim? Não tem como eu ser salvo mais? Não há nada que eu possa fazer para ser salvo? E o evangelista respondeu: sim, tarde demais. Tudo já foi feito. Tudo já foi feito. A única coisa que você precisa fazer é crer. É crer. Meus irmãos, aquele grito está consumado. Ele deve gerar em nossos corações gratidão. Deve gerar em nosso coração devoção. Deve trazer alegria, mesmo em meio às dores e às aflições da sua vida. Deve trazer mais esperança, de acordo com o texto que nós lemos em Romanos. Quem vai nos separar do amor de Deus? Olha o que Cristo fez por nós. Se Ele fez isso quando nós éramos inimigos dEle, agora nós fomos reconciliados. O que Ele não fará? Que possamos confiar nessa palavra, nos fortalecer e aí encher o nosso coração de alegria, de esperança e ter a certeza que essa salvação foi planejada pelo Senhor, foi premeditada, foi aplicada, e na cruz Ele deu esse brado: está acabado, está terminado, está pago todos os nossos pecados, está pago os pecados da sua igreja. Você que é a igreja do Senhor, agora você pode se levantar como alguém justificado. Vamos ficar de pé. Vamos cantar ao Senhor como alguém que foi justificado, alguém que foi purificado de todos os seus pecados. Você vai chegar na presença agora a adorar ao Rei dos Reis sem pecado. Foi consumado por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Vamos louvar o nome do Senhor.